Então, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus irmãos, nessa semana é costume se comemorar a ressurreição de Cristo, falar da sua morte e ressurreição. E muitas vezes nesse período as pessoas estão mais sensíveis a lembrar do que o Senhor fez por nós, do seu sacrifício, da sua vida, sua entrega na cruz do Calvário e como ele ressuscitou para estar no céu, sentado à direita de Deus. Ali ele está reinando, glorioso, aguardando o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, geralmente nessa semana nós nos lembramos de todas estas coisas e que são fundamentais na fé cristã. Sem dúvida nenhuma, é o pilar da fé, é Jesus ter vindo a esse mundo, morrido, dado a sua vida por nós e ter ressuscitado. Nós cremos nisso firmemente, louvamos ao Senhor por isso. E esse texto, ele mostra algo que aconteceu pouco depois da ressurreição de Jesus. 40 dias Jesus esteve aqui depois que ele ressuscitou, aparecendo aos seus discípulos, aparecendo às pessoas. Essa realidade que nós vemos aqui, essa fala de Jesus, é uma consequência imediata do fato dele ter morrido e ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, se ele não estivesse vivo, nada disso teria acontecido, ele não teria dado essa ordem, nós não teríamos essa missão. Então tudo isso é uma consequência do que Jesus viveu, do que ele fez. Consequentemente, ele falou aos seus discípulos e deu essa ordem que nós lemos aqui nesse texto. Um pouco antes dele subir aos céus, glorificado, ele falou isso aqui com os seus discípulos. Nós vamos meditar nessa noite sobre a importância de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Porque ele morreu e ele ressuscitou para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. E a vontade dele é que, para que isso aconteça, a gente pregue o Evangelho, faça discípulos. Então é importante a gente meditar nessas coisas e saber que o nosso Senhor morreu, ressuscitou, e a sua vontade que ele deixou para nós antes de subir ao céu foi essa relatada nesse texto. Então vamos ao texto. O versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, e a primeira coisa que ele diz é o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois que Jesus ressuscita em corpo glorificado, ele faz essa declaração que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Ou seja, ele agora está na posição de rei. Ele subiu e sentou à direita da majestade, governando sobre todas as coisas. Você deve lembrar que ele veio a esse mundo. Ele diz a palavra de Deus que ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E em forma humana ele se humilhou mais ainda. Lá em Filipenses fala isso. Até a morte de cruz. Então a vida dele foi uma vida de esvaziamento, de humilhação, de entrega, de serviço, enquanto ele estava nessa terra. E ele fez isso para poder nos salvar. Mas depois que ele ressuscita, ele assume ali, na glória de Deus, a posição de soberano sobre tudo, sobre todos, de rei dos reis e senhor dos senhores,
como aquele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, que governa sobre toda a terra, ainda que as pessoas não reconheçam, mas ele é rei sobre toda a terra. Ele governa sobre tudo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todo o governo está em suas mãos, toda a autoridade foi dada a ele. E é importante a gente compreender que ele fala isso para os discípulos, antes de dar a ordem de pregar o Evangelho e de fazer discípulos. Porque a igreja precisava saber, os discípulos e nós também. Nós precisamos saber que a ordem que nós recebemos do Senhor de fazer discípulos de todas as nações foi dada não por qualquer pessoa, mas por aquele que está sentado à direita de Deus e tem toda a autoridade, que governa sobre toda a terra. A igreja precisa saber que ela foi enviada na autoridade do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Quando nós vamos para poder fazer discípulos, nós não vamos no nome de qualquer pessoa, nós vamos no nome do Senhor Jesus Cristo, do Rei, do governador de toda a terra, daquele que tem toda a autoridade sobre o mundo. É isso que Jesus queria, primeiramente, que a sua igreja soubesse. Para que a igreja, nós, tivéssemos a convicção de que quando nós estamos neste mundo, cumprindo a missão que o Senhor nos deu, pregando o Evangelho e fazendo discípulos, nós estamos trabalhando em nome daquele que é o Todo-Poderoso. Não existe tarefa mais nobre nesse mundo. Não existe tarefa mais importante do que servir ao Rei dos Reis. Se todas as pessoas da igreja percebessem a importância do trabalho que elas realizam, porque elas estão pregando o Evangelho e fazendo discípulos no nome que está de Jesus Cristo, que é o nome daquele que está acima de tudo e de todos. Porque muitas vezes, infelizmente, a realidade é que nós como igreja, falando aqui de maneira generalizada, não todos são assim, mas muitos estão negligenciando essa ordem. Muitos estão vivendo como se ela nunca tivesse sido dada. Ou muitos estão fazendo de qualquer maneira. Não estão cumprindo o seu papel. Não estão vivendo como deveriam viver. Fazendo o que deveriam fazer. Às vezes, elas servem ao Rei dos Reis pior do que elas servem às pessoas dessa terra. Tem gente que às vezes é mais dedicada no seu emprego, para trabalhar para o seu patrão, ou para fazer qualquer outra coisa na sua vida, do que ela se dedica na missão que foi dada pelo seu Senhor de fazer discípulos de todas as nações. Mas se nós tivermos a consciência para quem nós estamos trabalhando, a quem nós estamos servindo, quem é o Senhor que nos enviou, isso deveria mudar toda a nossa percepção do que a gente é e do que a gente deveria fazer. Deveria mudar as nossas atitudes, as nossas prioridades, mudar a nossa maneira de encarar a vida, como a gente gasta o nosso tempo, como a gente está vivendo a vida que o Senhor nos deu. Porque se nós entendermos isso, a nossa atitude tem que mudar. Essa é a vontade do Senhor Jesus. E ele continua dizendo, versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então ele primeiro fala de como ele tem toda a autoridade para dar confiança aos discípulos, para que eles soubessem quem ele é e quem é aquele que está enviando.
E aí depois ele diz qual é a missão que eles têm que cumprir. O que é que eles têm que fazer. E a palavra-chave central desse versículo aqui é: fazei discípulos. Primeiro ele fala id. Nós enfatizamos muito o id, né? O ir. Mas na verdade a ênfase do versículo aqui é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Em outras palavras, ele está dizendo: enquanto você vai pelo mundo, enquanto você segue a sua vida, indo, enquanto você caminha, faça discípulos de todas as nações. Essa é a minha vontade. Isso é o que eu quero que vocês façam, é o que eu quero que vocês vivam. Vocês estão vendo eu aqui, Jesus falando, eu imagino. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Eu aqui morri, ressuscitei, estou indo para o céu, e agora eu ordeno a vocês, façam discípulos. Essa é a sua missão. Essa é a minha vontade para a sua vida. Fazer discípulos. Esse é o foco central da nossa missão. E nós precisamos compreender uma coisa muito importante. Por que Jesus deu essa ordem para nós? Por que Jesus falou isso? Por que isso é tão importante? Primeiramente, porque ele mesmo veio para fazer isso. Toda a vida de Jesus girou em torno disso. E por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus para Jesus, a vontade de Deus para a sua igreja. Ele mesmo disse lá em Lucas 19:10, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, eu vim para trazer as pessoas para perto de Deus. Então depois que ele morre, paga ali com a sua vida pelos nossos pecados, conquista para nós a salvação. Ele dá essa ordem, porque ele mesmo veio a esse mundo para fazer isso, para chamar as pessoas para Deus, para resgatar as pessoas das mãos do diabo, para que elas tenham comunhão com Deus. Ele veio, pregou o evangelho, andou com as pessoas, ensinou, curou enfermos, fez milagres, mas a principal coisa que Jesus fez enquanto estava nessa terra, enquanto ele vivia aqui, foi pregar o evangelho, foi fazer discípulos. Foi chamar pessoas para segui-lo, para poder fazer a vontade de Deus, para viver conforme aquilo que Deus deseja. Fazer discípulos é você chamar pessoas para seguir a Jesus, para andarem conforme a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez durante toda a sua vida. Se você olhar os evangelhos, nós vemos Jesus o tempo todo, andando de cidade em cidade, pregando publicamente e chamando pessoas, ensinando seus discípulos, falando com pessoas, pregando o evangelho e levando as pessoas a compreenderem a vontade de Deus, levando as pessoas a serem transformadas, a terem um encontro com Deus, a viverem na presença de Deus. Praticamente a sua vida girou em torno de fazer isso. Ele fez isso durante toda a sua caminhada na terra, chamando pessoas ao arrependimento, à salvação. Ele foi o nosso maior exemplo. Se nós queremos saber como nós devemos viver como cristãos, nós devemos olhar para a vida de Jesus. Como foi que ele viveu? O que era importante para ele? O que foi que ele fez? E aí nós vamos entender o que nós devemos fazer. O que significa a palavra discípulo? Discípulo é um aluno, um seguidor que segue um mestre. Naquela época era muito comum haver mestres com seus discípulos.
Mas Jesus, ele é o mestre dos mestres. E ele veio para chamar as pessoas para o maior discipulado, o melhor, o mais importante, que é seguir a ele mesmo. Ser discípulo é ser um seguidor. Seguir o seu mestre. Fazer a vontade do Pai. Então ele nos deu o exemplo. Ele fez isso mais do que ninguém. Se a gente olhar para toda a história de Cristo, foi isso que ele fez. Vemos, por exemplo, especificamente para a gente poder entender. Jesus pregou publicamente para muitas pessoas, para multidões de pessoas, e ele discipulava desse jeito também. Mas Jesus fez algo muito interessante. Ele chamou 12 pessoas para caminharem com ele, para andarem junto dele, ali de perto, durante os seus 3 anos de ministério. Esses discípulos estiveram andando com Jesus praticamente 24 horas, aprendendo com o seu exemplo, aprendendo ouvindo seus ensinamentos, vendo a sua vida, vendo a maneira como ele vivia, sendo ensinado particularmente por Jesus, em comunhão com ele todos os dias. Foi isso que Jesus fez. Jesus chamou pessoas para perto dele, para segui-lo, para que elas aprendessem a vontade de Deus, para que elas entendessem qual é a vontade de Deus para suas vidas, para que elas compreendessem o Evangelho melhor, mais profundamente, porque as multidões não conseguiram compreender tudo aquilo que os discípulos compreenderam. Eles receberam ensinamentos específicos, particulares, uma preparação da parte de Cristo para que eles pudessem andar com Deus, entender a vontade de Deus, fossem transformados em pessoas diferentes e pudessem ser verdadeiramente discípulos. Foi isso que Jesus fez durante a sua vida. Chamou as pessoas para a salvação, preparou pessoas mais de perto para conhecerem a vontade de Deus e andarem com Deus, serem seus discípulos e aprenderem com Ele. Então, quando Jesus chega para os discípulos e dá essa ordem, façam discípulos. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês estão lembrando de tudo que eu fiz com vocês? De como eu andei com vocês? De como eu ensinei? De como eu dei o exemplo? De como eu orei com vocês? De como eu ensinei a orar, a pregar? De como eu lhes capacitei? Vocês lembram de tudo isso que vocês aprenderam? Pois agora eu estou passando o bastão para vocês. Vão e façam a mesma coisa. Essa é a minha vontade. O que eu fiz com vocês, façam com outras pessoas. Façam discípulos. Jesus não nos chamou simplesmente para fazer ajuntamento de pessoas, para simplesmente encher uma igreja de pessoas. Jesus nos chamou para fazer discípulos, para pregar o Evangelho e levar as pessoas a se tornarem discípulos de Cristo. E o discípulo é aquele que anda com o seu mestre, em intimidade com ele, em novidade de vida, uma vida diferente conforme a vontade de Deus. Então Jesus chamou os seus discípulos e ordenou que eles fizessem a mesma coisa que ele tinha feito com eles. A igreja, irmãos, muitas vezes tem cumprido a missão do Senhor. Nós não podemos negar isso, porque nós chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui foi porque o Evangelho foi pregado. A mensagem do Senhor Jesus Cristo chegou até nós. Por isso essa igreja hoje existe nesse lugar. Porque os discípulos pregaram o Evangelho. Porque eles fizeram discípulos. Porque eles cumpriram a sua missão. Mas nós como igreja, nós muitas vezes temos negligenciado isso.
principalmente esse ponto do discipulado pessoal. No sentido de acompanhar pessoas, de andar com gente, ensinando o Evangelho, dando testemunho para elas, andando com elas pessoalmente, levando essas pessoas a conhecerem a Jesus e a serem transformadas. Porque muitas vezes nós damos ênfase, e não é que seja errado, é muito importante, a pregação para as multidões, para a massa, para a pregação pública. E essa é a vontade de Deus também, porque Jesus fez isso. Ele pregava para as multidões, ele pregava para muitas pessoas. E nós temos que pregar, a igreja tem que realmente pregar a palavra, pregar fielmente, pregar com zelo, pregar completamente e conforme as Escrituras. Essa é a vontade de Deus. Mas essa outra parte do que Jesus fez, muitas vezes nós negligenciamos. Que é essa questão de andar com pessoas, se relacionar com as pessoas, pregando o Evangelho para elas, pessoalmente, com o intuito de levá-las a se tornarem discípulos de Cristo. Muitas vezes a igreja hoje quer simplesmente que as pessoas venham para dentro do templo, ouçam a mensagem do Evangelho aqui e sejam salvas. Mas muitas vezes, nós como discípulos, não queremos ir, como Jesus disse aqui, ide. Nós não queremos ir aonde as pessoas estão e se relacionar com elas com o intuito de fazê-las discípulos de Jesus. Porque é muito mais cômodo, se você pensar comigo, é muito mais cômodo simplesmente vir à igreja e estar aqui e esperar que as pessoas venham para cá para ouvir o Evangelho aqui. Ou simplesmente, no máximo, convidar alguém e dizer, venha para a igreja para poder ouvir a mensagem. Mas é muito mais difícil renunciar à nossa comodidade, renunciar o nosso tempo, a nossa vida e ir até onde as pessoas estão. E ali andar com elas como Jesus fez. Ir para perto delas, se relacionar com elas, com as pessoas que a gente conhece, nossos vizinhos, parentes, amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de universidade, as pessoas com quem nós nos relacionamos. É muito mais difícil a gente ir até elas e ali tentar pregar o Evangelho para essas pessoas e fazer com que elas se tornem discípulos de Cristo. Muitas vezes nós nos omitimos, nós não falamos, temos vergonha, temos medo, temos timidez. E pensamos às vezes que essa tarefa é só dos pastores, dos missionários, e esquecemos que nós também somos missionários. Onde quer que a gente esteja, ali você é um missionário de Jesus para pregar o Evangelho naquele lugar. Nós somos missionários de Jesus. Vocês aqui dessa igreja são missionários nesse bairro. Jesus colocou vocês aqui para pregar o Evangelho para essas pessoas. A seara está aí pronta para a ceifa. Os campos já estão brancos, mas faltam muitas vezes trabalhadores, pessoas que queiram se dispor a ir para falar. E fazer discípulos é um ato de não somente você chegar e pregar o Evangelho isoladamente para uma pessoa, e aí você segue o seu rumo e deixa aquela pessoa lá. Fazer discípulos é você continuamente estar investindo na vida de alguém, andando com aquela pessoa, pregando para ela, ensinando-a, levando a conhecer Jesus. Precisamos fazer isso com as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Pregue para elas. À medida que elas aceitarem, continue pregando, continue ensinando. Isso é discipular.
ande com elas, pergunte se elas não querem se reunir com você, ouvir o Evangelho, convide elas para ir na sua casa, ou vá na casa delas. Pergunte se elas não querem se reunir com você semanalmente para ouvir, para serem ensinadas, para que vocês estejam orando. Isso é fazer discípulos. Fazer discípulos é você andar junto, é você estar perto, é você gastar tempo com a pessoa, investir em alguém, orar por aquela pessoa, pela salvação dela, pregar para ela continuamente. Foi isso que Jesus fez. Porque às vezes nós imaginamos assim, que o discipulado é somente quando alguém se converte na igreja, aí a gente vai e passa algumas lições para aquela pessoa, para ela poder se batizar, e aí pronto, ela foi discipulada. O discipulado, ele muitas vezes pode começar até antes da pessoa se converter. Porque o discipulado, esse relacionamento discipulador, é você investir na vida de alguém. Pense em alguém que está perdido, que você conhece. Um parente, amigo ou colega, um vizinho, que não conhece a Jesus. E aí você começa a orar por aquela pessoa e dizer: Senhor, me dá uma oportunidade de pregar para ela, de evangelizá-la, de levar ela a te conhecer. E aí você prega, evangeliza. Se a pessoa receber bem, der oportunidade de você continuar, continue, invista. Ande com ela, continue ensinando, orando pela vida dela, ajudando-a em alguma coisa, em alguma necessidade que ela tem. Investindo tempo, caminhando junto, indo até aquele perdido para trazê-la para Cristo. O relacionamento discipulador muitas vezes começa assim. Muitas vezes nós não queremos fazer isso. Por quê? Porque é difícil. Porque nós vamos ser rejeitados. Porque muita gente não vai querer. Vai nos criticar. Vai nos ridicularizar. Nós vamos ter que gastar tempo. Nós vamos ter que investir na vida de alguém. Vamos ter que tirar do nosso tempo para estar se reunindo com a pessoa, para evangelizá-la. E isso dá trabalho. É uma batalha espiritual. Então é muito mais cômodo a gente simplesmente vir à igreja, sentar na nossa cadeira e dizer: Senhor, traz os perdidos para cá, para ouvir o evangelho aqui, para que eles possam ser salvos. Traz eles para a igreja. Mas Jesus está dizendo, não que você diga, venham, mas Ele está dizendo para você, vá. Vá onde eles estão. Eu chamei você, vá até eles. Faça deles discípulos. Nós vemos Jesus fazendo isso. Nós vemos a igreja fazendo isso. Lá em Atos dos Apóstolos nós vemos a igreja pregando, se reunindo nas casas, ensinando as pessoas, caminhando com elas, fazendo discípulos, pregando o evangelho, indo aos perdidos, levando a salvação. Continuamente, numa pregação pública para as massas e numa pregação mais particular, de casa em casa, pessoa a pessoa, ensinando o evangelho, pregando para cada um, exercendo discipulado. Paulo pregou às multidões, mas Paulo também, ele fez discípulos. Timóteo foi seu discípulo, Tito foi seu discípulo, porque Paulo entendia que precisava preparar pessoas para continuarem a pregar o evangelho. Porque a gente faz discípulos que vão fazer discípulos, que depois vão fazer discípulos. Essa é a vontade de Jesus. Isso requer tempo, requer dedicação da nossa parte, irmãos. Mas nós não podemos negligenciar essa missão. Se eu perguntasse aqui para você, quantas pessoas você já discipulou? Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Nesse momento, quantas pessoas você está investindo na vida dela, indo atrás?
pessoas que você está pregando, que você está orando por elas, que você está aproveitando cada oportunidade e ensinando. E aí quando a pessoa recebe, você começa a se reunir ali pessoalmente com ela, semana após semana, ensinando, pregando, orando com ela, na esperança de que ela creia e se converta. Com quantas pessoas você já fez isso? Quantas pessoas você já investiu o seu tempo, já foi atrás e pregou, ensinou, discipulou para trazê-las para Cristo? Ou será que nós estamos esperando que apenas os pastores e os missionários façam isso? É tarefa nossa, de toda a igreja, de cada cristão, pregar o Evangelho, espalhar essa semente e fazer discípulos. E como é que a gente faz discípulos? Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a vontade de Cristo, que a gente ensine tudo aquilo que Ele ensinou, que a gente pregue o Evangelho, fale sobre quem é Jesus, sobre a sua vontade, sobre o seu desejo para as pessoas, a salvação, a regeneração, a nova vida em Cristo. Por último, nós vemos, versículo 20, diz assim, na parte final: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos essa garantia da parte do Senhor, de que nós vamos ter sucesso nessa missão. Primeiro porque Ele tem toda a autoridade, e Ele está nos enviando e garantindo que estará conosco todos os dias. Não vai nos abandonar. Nós nunca estaremos só. Ele sempre vai estar nos ajudando, nos capacitando, nos ensinando, nos preparando para nós irmos até as pessoas e fazer discípulos de todas as nações. Porque até o dia da sua volta, o Senhor está com o seu povo, capacitando a sua igreja. Está do nosso lado, nos ajudando para cumprir essa missão de fazer discípulos. Nós temos todo o apoio necessário. O Espírito de Deus está conosco. O Senhor está conosco. Ele nos revestiu com o seu poder. Ele nos deu sabedoria. Ele nos deu autoridade para falar no seu nome. Ele garantiu que as pessoas ouviriam o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Ele garantiu que quando nós pregássemos o Evangelho, as pessoas creriam, se converteriam. E que nós faríamos discípulos. E foi isso que aconteceu com a igreja. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a pregar e a discipular, com a presença de Deus ali com eles, eles cheios do Espírito Santo, Jesus com eles, como Ele prometeu aqui. Quais foram os resultados? Pessoas se converteram, vidas foram transformadas, foram feitos discípulos, a igreja cresceu, a igreja se expandiu, o Evangelho começou em Jerusalém, depois em Samaria, em toda a Judéia, e foi chegando até os confins da terra. E foi se espalhando por toda aquela região do Império Romano. Você vê ali Paulo pregando, igrejas sendo plantadas, pessoas se convertendo. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque o Senhor nos capacitou, Ele garantiu o sucesso da nossa missão. Não significa que todo mundo para quem a gente pregar vai se converter. Mas pessoas vão crer. Pessoas vão se converter. Então, meus irmãos, para encerrar, eu digo para cada um de nós aqui: não negligencie a sua missão. Jesus fez tanto por nós. Ele veio, morreu em nosso lugar, pagou o preço pelas nossas vidas, nos comprou, nos resgatou da morte para a vida, nos deu uma nova vida, nos salvou, ressuscitou, subiu ao céu, nos deu poder, nos enviou para pregar o Evangelho e fazer discípulos. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja?
O que será que nós estamos fazendo para as pessoas que estão andando do nosso lado e que não conhecem Jesus? Pare para imaginar quantas pessoas, talvez você esteja lembrando aí de algum parente seu, um irmão, um pai, a mãe, um cônjuge, um vizinho seu, um colega de trabalho. Muitos estão caminhando em direção à perdição eterna. Estão debaixo de condenação e de maldição, e se morrerem desse jeito, eles vão para o inferno. E nós somos missionários lá do lado dessas pessoas. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? As pessoas dessas ruas, desse bairro, dessa cidade, que estão perecendo, que estão morrendo sem Cristo. E Deus espera de nós, essa ordem aqui é para cada um de nós, fazermos discípulos. Nós não podemos nos calar, irmãos. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos passar a responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade é nossa, é minha, é sua. Nós vamos prestar contas a Deus de como nós cumprimos a nossa missão. Jesus vai querer saber: por que você não falou para o seu vizinho? Por que você não falou para o seu colega de escola? Você sabia que ele estava perdido. Você sabia que ele estava condenado. Você experimentou a salvação. Você nasceu de novo. Você se tornou meu discípulo. Por que você se calou? Por que você se omitiu? O que a gente vai dizer naquele dia? Será que Jesus vai aceitar que a gente diga assim: Senhor, eu não tive tempo. Senhor, eu tive medo do que iam pensar de mim. Senhor, eu fiquei com vergonha. Senhor, eu não tinha coragem. As pessoas me ridicularizavam, me desprezaram. Senhor, eu tive que trabalhar muito. Meu emprego puxava muito de mim. Eu tive que cuidar de muitas coisas. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava ter sucesso na vida. Será que Jesus vai aceitar essas desculpas? Então nós precisamos urgentemente cumprir a nossa missão de fazer discípulos, de pregar o Evangelho e chamar pessoas para seguir a Jesus. Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que a igreja primitiva fez. Foi isso que tem sido feito durante toda a história. Por isso nós chegamos até aqui. Nós vamos passar. Mas precisa surgir uma nova geração aqui. Pessoas precisam se converter. Pessoas precisam ouvir o Evangelho. Então que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.